Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Bennett, uma estudante brilhante, mas sem dinheiro, estava no opulento hall da mansão Bennett, uma construção que parecia saída de um conto de fadas. Durante meses ela lutou para pagar os estudos e sobreviver, morando em um apartamento pequeno e miserável, onde o frio lhe cortava os ossos no inverno e onde a solidão pesava cada vez mais. Quando conheceu Charles Whitmore, um homem idoso e imensamente rico, tudo mudou. Seu sorriso caloroso e voz reconfortante mascaravam uma presença imponente, quase hipnótica. Para Clara, ele era a solução para todos os seus problemas. Casar-se com ele garantiria segurança financeira e liberdade. Mal sabia ela que por trás da aparente bondade de Whitmore se escondia um mundo complexo, tecido com segredos, manipulações e alianças inesperadas. O casamento foi rápido, quase apressado. Os olhares curiosos e por vezes desaprovadores dos parentes de Whitmore não revelavam nada a Clara, mas um arrepio de inquietação percorria seu corpo sempre que sentia um silêncio pesado se instalar enquanto jantavam a sós. Ela pensava ter encontrado estabilidade, conforto e uma vida dos sonhos. Contudo, o que ela não sabia era que o dinheiro era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que viraria sua vida de cabeça para baixo, e que um evento inesperado a mergulharia em um turbilhão que jamais imaginara ser possível. Apenas algumas semanas após o casamento, cartas anônimas começaram a chegar, antigos segredos de família ressurgiram e Clara percebeu que sua escolha, motivada por dinheiro, poderia muito bem se tornar seu maior erro. Nas sombras da mansão, alianças eram forjadas, traições eram tramadas e uma verdade inesperada aguardava para ser revelada. Clara pensava que tinha tudo planejado, mas a vida tinha outros planos. Clara Bennett estava diante do espelho do quarto, ajustando um vestido de noiva elegante, porém simples. Seu coração batia forte, uma mistura de nervosismo, excitação e cálculo. Ela sabia que aquele casamento era sua tábua de salvação. O dinheiro de Charles Whitmore lhe permitiria terminar os estudos e viver sem preocupações. Contudo, um leve arrepio percorreu sua espinha, algo na mansão, no silêncio que ali reinava, parecia estranho. A cerimônia foi rápida. Charles Whitmore, apesar dos cabelos grisalhos e das rugas profundas, ostentava um sorriso amável e um olhar penetrante que parecia sondar a alma de Clara. Ele pegou a mão dela delicadamente, mas o calor que ela esperava encontrar naquele gesto foi rapidamente substituído por um peso estranho, quase opressivo. Os convidados, em sua maioria amigos e conhecidos idosos de Charles, observavam a jovem noiva com uma mistura de curiosidade e discreto desdém. Clara sentia os sussurros pelas suas costas, mas fingia sorrir. Estava disposta a tudo por aquele dinheiro, até mesmo a ignorar os sinais que pareciam lhe dizer para fugir. Após a cerimônia, durante o jantar de recepção, Clara percebeu que a vida naquela mansão não seria fácil. Todos os cômodos estavam silenciosos, e todos os criados a observavam com uma atenção quase perturbadora. Charles, por sua vez, falava pouco, mas quando fazia, suas palavras pareciam pesar mais do que o mármore das paredes ao redor. Naquela noite, ao se recolher ao seu quarto luxuoso, porém estranhamente frio, Clara sentiu pela primeira vez a sombra do desconhecido pairando sobre ela. Ela pensava ter tudo planejado, segurança, conforto, liberdade. Mas ainda não sabia que aquele casamento, motivado por dinheiro, desencadearia uma série de eventos que virariam sua vida de cabeça para baixo, e a mergulhariam num mundo de segredos, manipulação e traição que jamais imaginara. E enquanto ela adormecia, uma carta que passou por baixo da porta chamou sua atenção. Ela ainda não tinha aberto o envelope, mas o que descobriria dentro mudaria o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, Clara acordou em seu luxuoso quarto. A luz do sol entrava pelas pesadas cortinas, mas, em vez de conforto, apenas intensificava o silêncio sinistro que pairava sobre a mansão. Tudo parecia perfeito, e no entanto algo estava errado. Antes mesmo de tomar o café da manhã, a curiosidade a impeliu a pegar a carta que lhe fora enfiada por baixo da porta no dia anterior. O envelope era simples, sem nome, mas o papel dentro era fino e frágil, quase velho. Ela hesitou com o coração acelerado, e então desdobrou cuidadosamente a folha. As palavras ali escritas eram enigmáticas. A mansão esconde mais do que suas paredes. O que você pensa ser um refúgio pode se tornar sua prisão. Tenha cuidado em quem você confia. Clara sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Seria uma brincadeira? Um aviso sincero? Ela não sabia, mas decidiu guardar a carta para si. Afinal, não tinha tempo para se preocupar. Precisava aproveitar sua nova vida,
ou pelo menos era o que pensava. No café da manhã, ela tentou puxar conversa com Charles, mas ele respondia com frases curtas e calculadas, sempre com aquele mesmo olhar penetrante. Falava de negócios, contas, obrigações misteriosas, como se cada palavra escondesse um duplo sentido. Clara começou a entender que a vida com aquele homem não seria tão simples quanto ela imaginara. Conforme o dia avançava, ela explorou a mansão. Cada cômodo parecia contar uma história diferente, mas todos tinham algo em comum, um passado envolto em segredos. Retratos antigos de famílias desaparecidas, baús trancados e livros empoeirados a encaravam com uma presença quase palpável. Quanto mais ela descobria, mais percebia que aquele lugar era muito mais do que apenas uma casa luxuosa. Ao cair da noite, Clara estava cansada, mas não conseguia dormir. As palavras da carta continuavam a girar em sua cabeça, e ela sentia uma tensão abafada no ar. Então, um ruído fraco, quase imperceptível, a fez sobressaltar. Um rangido suave no corredor, seguido por uma lufada de ar rápida. Alguém, ou alguma coisa estava se movendo na mansão. Clara então compreendeu que seu casamento por dinheiro não apenas a havia colocado no luxo, mas também em um labirinto de enigmas e perigos que jamais imaginara. Ela havia entrado em uma vida de mistério, e o verdadeiro teste estava apenas começando. A noite caía sobre Whitmore Manor, envolvendo cada canto em uma escuridão opressiva. Clara, sem conseguir dormir após o estranho ruído da noite anterior, decidiu descer ao grande salão. As tábuas do assoalho rangiam sob seus passos cautelosos, e cada pintura parecia segui-la com o olhar. Ao se aproximar da biblioteca, uma porta se abriu suavemente revelando Charles, sentado nas sombras com um copo de conhaque na mão. Seus olhos, brilhando na penumbra, conferiam ao seu rosto um ar ao mesmo tempo imponente e inquietante. Clara, você ainda está acordada? Perguntou ele, com a voz calma, mas estranhamente gélida. Eu não consegui dormir, respondeu ela, hesitante. Charles acenou com a cabeça e convidou Clara a sentar-se. Ela concordou, uma mistura de medo e curiosidade a impelindo a ficar. Esta mansão tem um passado que poucos conhecem, explicou ele lentamente. Algumas histórias, é melhor deixar nas sombras. Mas você precisa saber de uma coisa, este casamento não é apenas um contrato de conveniência. Está ligado a segredos de família e alianças que você nem imagina. Clara sentiu o coração acelerar. Suas intenções eram motivadas unicamente por dinheiro, mas ela começava a perceber que havia entrado em um mundo muito mais complexo e perigoso do que havia previsto. Segredos? Ela repetiu, com um toque de medo na voz. Charles suspirou com o olhar perdido nas chamas da lareira. Sim, as pessoas fizeram escolhas nesta casa, escolhas que tiveram um preço alto. E algumas dessas escolhas nunca foram reveladas. Elas aguardam, silenciosas, nas sombras. Antes que Clara pudesse fazer outra pergunta, um ruído abafado ecoou do andar de cima. Charles levantou-se abruptamente tenso. Fique aqui, ordenou ele. Clara, sozinha na biblioteca, sentiu um medo surdo percorrer seu corpo. Pela primeira vez, compreendeu que seu casamento por dinheiro a havia colocado numa armadilha invisível. A mansão, com seu luxo e aparente segurança, estava lentamente se tornando uma gaiola, e os segredos de Charles Whitmore ameaçavam mudar tudo. Naquela noite, Clara percebeu que o dinheiro era apenas uma fachada. O verdadeiro desafio seria sobreviver às sombras do passado, e descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha. A mansão parecia mais viva, como se suas próprias paredes sussurrassem avisos. Depois de um café da manhã tranquilo com Charles, ela decidiu aproveitar o dia para explorar mais o local. Enquanto caminhava por um corredor pouco usado, ouviu vozes abafadas vindas da sala de estar. Curiosa, aproximou-se e viu dois visitantes que Charles cumprimentava com uma mistura de cordialidade e suspeita. Um era um homem idoso com feições severas e olhar penetrante, a outra, uma mulher elegante cujo sorriso parecia esconder uma tensão palpável. Clara, gostaria que você conhecesse Harold e Margaret Whitmore, disse Charles, apresentando-os. Eles são membros da família. Clara sentiu um desconforto imediato. Harold e Margaret não eram apenas parentes distantes, observavam cada movimento da noiva com uma intensidade quase inquisitorial. Seus olhares pareciam dizer: "O que você está fazendo aqui, mocinha?" Durante o almoço, a conversa tomou um rumo surpreendente. Harold mencionou casos antigos, documentos misteriosos e conflitos familiares não resolvidos. Margaret, por sua vez, fez perguntas diretas a Clara sobre sua vida, suas motivações e seu interesse por Charles. "Você está aqui pelo dinheiro, não é?" perguntou Margaret sem rodeios.
Clara ficou paralisada sem conseguir encontrar uma resposta. Charles baixou os olhos, em silêncio, como se essa verdade tivesse acabado de cruzar a barreira invisível de seu frágil relacionamento. Depois que eles saíram, Clara ficou sozinha na sala de estar. Ela percebeu que o casamento por dinheiro era apenas o primeiro passo em um labirinto de traições, manipulações e segredos de família que ela jamais imaginara. Cada visitante, cada palavra, cada gesto poderia ser uma pista, ou uma armadilha. Naquela noite, Clara encontrou outra carta enfiada por baixo da porta. Desta vez, as palavras eram mais diretas. Você acha que conhece Charles Whitmore, mas há coisas que nem ele consegue controlar. Cuidado com aqueles que parecem amigáveis. Clara sentiu o coração apertar. Ela pensava que estava entrando em uma vida de luxo e conforto, mas havia acabado de cair em um mundo onde cada sorriso podia esconder perigo e cada aliado podia se tornar um inimigo. Naquela noite, ela compreendeu que seu casamento não era apenas uma escolha por dinheiro, mas o início de um jogo perigoso onde passado e presente se entrelaçavam de maneiras imprevisíveis. Durante vários dias, Clara não conseguiu se livrar dos misteriosos avisos e do comportamento enigmático de Charles e sua comitiva. A mansão, apesar do luxo, parecia aprisioná-la a cada passo. Uma curiosidade irreprimível a impelia a explorar áreas antes proibidas. Naquela noite, enquanto Charles se recolhia ao escritório para trabalhar até tarde, Clara aventurou-se por um corredor que nunca tinha notado antes. Atrás de uma velha estante, descobriu uma porta discreta, entreaberta. Seu coração disparou. Empurrou a porta e encontrou-se numa sala secreta repleta de documentos antigos, fotografias desbotadas e baús lacrados. No centro da sala, uma grande escrivaninha repleta de papéis parecia não ter sido usada há anos. Em uma prateleira, ela avistou cartas lacradas com o nome da família Whitmore e datas que remontavam a décadas. Clara sentiu uma onda de tensão. Esses documentos poderiam revelar segredos que ninguém queria expor. Enquanto folheava um livro de registros antigo, um ruído atrás dela a fez sobressaltar. Charles aparecerá em silêncio, com um olhar sério. Clara, você não deveria ter entrado aqui, disse ele com uma voz suave, mas gélida. Eu só queria entender. Ela murmurou com o medo aumentando. Charles aproximou-se e colocou a mão no ombro dela, não com ternura, mas com uma gravidade avassaladora. Existem verdades que podem mudar a vida de uma pessoa, explicou ele. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Agora você tem uma escolha: ignorar o que viu, ou aprender a enfrentar as consequências. Clara sentia uma mistura de medo e fascínio. Ela compreendia que seu casamento por dinheiro a havia mergulhado em um mundo onde cada descoberta poderia destruir sua vida. Luxo e segurança eram apenas um véu. Por trás deles, jazia uma teia de segredos de família, traições e mistérios ancestrais. Naquela noite, ao retornar para seu quarto, Clara sabia que nada seria como antes. A mansão Whitmore não guardava apenas dinheiro, guardava verdades capazes de transformar todos os relacionamentos e todos os destinos. Os dias que se seguiram à descoberta do quarto secreto mergulharam Clara num estado de tensão constante. Cada passo na mansão parecia observá-la, cada sorriso de Charles ou de seus entes queridos escondia um mistério que ela não conseguia decifrar. Ela se perguntava se havia se tornado uma peça num jogo muito maior do que ela mesma. Certa noite, ao voltar da biblioteca, Clara sentiu uma presença atrás de si. Uma sombra deslizou rapidamente pelo corredor, tão fugaz que ela poderia ter pensado estar sonhando. Mas então um pequeno pedaço de papel caiu a seus pés. Tremendo, ela o pegou e leu a mensagem escrita às pressas. Saia desta mansão antes que seja tarde demais. O medo a dominou. Quem havia deixado aquela mensagem? Seria um aviso sincero ou uma tentativa de manipulação? Pela primeira vez, Clara sentiu o verdadeiro peso do perigo. Ela compreendeu que seu casamento por dinheiro não a havia atraído apenas para o luxo, mas para uma teia de ameaças invisíveis. No dia seguinte, ela tentou abordar o assunto com Charles, mas ele simplesmente deu um sorriso enigmático. Alguns segredos devem ser protegidos, Clara. O mundo exterior não precisa saber deles. Clara já não sabia em quem confiar. Até mesmo Charles, o homem cuja fortuna ela havia herdado em casamento, poderia ser um aliado, ou uma armadilha. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelos jardins da mansão para tentar acalmar a mente, ela encontrou um homem misterioso, vestido de forma simples, mas com um olhar penetrante. Eu sei o que você descobriu, disse ele em voz baixa. Se você continuar cavando, corre o risco de desencadear eventos que nem mesmo a família Whitmore será capaz de controlar. Clara sentiu o coração acelerar.
Aquele homem, um estranho, mas estranhamente familiarizado com os segredos da família, estava lhe dando um aviso, mas para quem ele realmente trabalhava? Era um amigo ou um inimigo? Naquela noite, Clara percebeu que seu casamento por dinheiro a havia mergulhado em um mundo onde cada sorriso podia esconder uma ameaça, cada palavra podia ser uma armadilha, e onde seu futuro agora dependia de sua capacidade de decifrar os segredos da mansão antes que fosse tarde demais. As semanas se passaram e Clara sentiu a tensão na mansão aumentar a cada instante. Os sorrisos se tornaram mais frios, os silêncios mais pesados. Ela começara a entender que Charles não era apenas um velho rico, mas um homem cercado por alianças complexas e segredos perigosos. Certa noite, enquanto explorava novamente a sala secreta, ela descobriu uma pasta com seu nome. A curiosidade falou mais alto. Dentro dela havia fotografias, cartas e documentos que comprovavam que alguns membros da família Whitmore sabiam de suas verdadeiras intenções desde o início. Clara sentiu uma mistura de raiva e desespero. Seu casamento por dinheiro não era segredo para eles. Eles a usaram, a observaram e a manipularam desde o primeiro dia. Mas o que mais a impressionou foi uma carta escrita pelo próprio Charles, endereçada a um cúmplice desconhecido. Ela pensa que pode nos enganar para conseguir o dinheiro dela. Que ela pense que está livre, até o momento em que precisarmos dela. O choque foi brutal. Clara tinha sido ingênua. Seu casamento não era apenas um acordo para ganhar dinheiro, mas uma armadilha habilmente orquestrada. Tudo que ela pensava controlar estava lhe escapando por entre os dedos. Pouco depois, quando ela confrontou Charles no salão principal, ele permaneceu impassível. Clara, o que você descobriu não muda nada. Agora você está envolvida em algo maior do que você mesma. Você pode escolher fugir, mas já é tarde demais. As paredes da mansão pareciam se fechar ao seu redor. Os visitantes misteriosos, as cartas anônimas, os avisos discretos, tudo fazia sentido. Ela havia caído numa teia de traições. E a fortuna de Charles era apenas uma isca para mantê-la cativa nesse jogo perigoso. Naquela noite, Clara percebeu que seu casamento por dinheiro transformará sua vida em um campo de batalha silencioso. Seus inimigos nem sempre eram visíveis, seus aliados eram poucos e distantes, e cada decisão que tomasse dali em diante poderia determinar não apenas seu futuro, mas também sua sobrevivência. Após a traição ser revelada, Clara sentiu uma raiva ardente misturada com uma determinação renovada. Ela compreendeu que fugir seria inútil. A mansão e seus segredos a mantinham cativa, mas ela poderia aprender a usar as informações a seu favor. Durante vários dias, ela observou Charles e os outros membros da família Whitmore. Anotou suas rotinas, suas fraquezas e os momentos em que pensavam estar sozinhos. Cada sorriso forçado, cada palavra sussurrada atrás de uma porta fechada tornou-se uma peça do quebra-cabeça. Clara começou a formular uma estratégia. Se quisesse sobreviver e sair vitoriosa dessa armadilha, precisava conhecer cada canto da mansão e cada segredo de seus habitantes. Ela retornou discretamente à sala secreta para reler os documentos. Entre as cartas e fotografias, descobriu um detalhe crucial, um testamento antigo, quase esquecido, que sugeria que algumas das propriedades e riquezas de Charles poderiam reverter para um herdeiro em circunstâncias incomuns. Clara sentiu o coração acelerar. Talvez houvesse uma maneira de usar a situação a seu favor, mas ela precisava proceder com cautela. Naquela noite, ela confrontou Charles novamente, mas desta vez com uma máscara de calma e controle. Charles, disse ela suavemente, agora entendo melhor a mansão e sua família. Mas acho que podemos encontrar um terreno comum se você me der alguma liberdade. Charles a encarou por um longo tempo, seus olhos penetrantes parecendo sondar sua alma. Então, inesperadamente, ele assentiu lentamente com a cabeça. Você é mais inteligente do que eu pensava, Clara. Mas saiba disto. Esta mansão não perdoa erros. Uma decisão errada e tudo o que você almeja pode desaparecer num instante. Clara sabia que cada passo tinha que ser calculado. Seu casamento por dinheiro talvez tivesse sido ingênuo, mas agora ela estava pronta para jogar pelas suas próprias regras. Ela usaria os segredos da mansão, as alianças frágeis e as fraquezas daqueles ao seu redor para tomar as rédeas do seu destino. Naquela noite, enquanto adormecia, Clara sentiu um vislumbre de esperança pela primeira vez. Ela não era mais apenas uma vítima da fortuna de Charles Whitmore. Ela estava se tornando uma participante ativa no perigoso jogo da mansão, disposta a tudo para sobreviver e talvez sair vitoriosa. Clara passou dias observando e memorizando os hábitos dos habitantes da mansão, além de estudar os documentos descobertos na sala secreta. Ela sabia que havia chegado a hora de agir.
Mas cada movimento precisava ser preciso. Um único erro poderia arruinar tudo. Naquela noite, enquanto a casa ficava em silêncio, ela entrou sorrateiramente no escritório de Charles, onde arquivos financeiros e cartas confidenciais eram guardados. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. Cada documento que ela recuperasse poderia ser uma arma contra aqueles que a haviam manipulado. De repente, um ruído atrás dela a fez sobressaltar. Charles apareceu na sombra da porta, seu olhar brilhando com uma intensidade perturbadora. Eu sabia que você viria aqui, murmurou ele. Longe de recuar, Clara ergueu os olhos em desafio. Não sou mais ingênuo, Charles. Agora sei de tudo. E pretendo usar o que sei. Charles a avaliou por um longo momento, depois esboçou um sorriso quase imperceptível. Muito bem, vamos ver até onde você está disposto a ir. Aquele sorriso enigmático incomodou Clara, mas ela sentiu uma nova força dentro de si. Sabia que agora tinha todas as cartas na mão. Com os arquivos em mãos, poderia expor as manipulações, mudar alianças e se vingar daqueles que tentaram usá-la. No dia seguinte, ela começou a semear dúvidas sutilmente entre o círculo íntimo de Charles. Insinuou cartas esquecidas, segredos ocultos e escolhas questionáveis feitas por certos membros da família. Os olhares se tornaram desconfiados e as frágeis alianças começaram a ruir. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Clara sentiu que não era mais a presa. Ela estava se tornando uma jogadora capaz de virar o jogo. Mas também sabia que esse jogo estava longe de terminar. Quanto mais avançava, mais sombrios e perigosos se tornavam os segredos da mansão. Naquela noite, enquanto adormecia, Clara sabia de uma coisa: ela havia lançado seu primeiro ataque. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A mansão Whitmore estava envolta em um silêncio incomum. Clara, após semanas de manobras sutis e observação cuidadosa, sentiu que havia chegado a hora de desvendar a verdade sobre Charles e sua família. Ela havia reunido todas as cartas, documentos e evidências acumuladas na sala secreta. No grande salão, rodeada por familiares e pelo próprio Charles, Clara respirou fundo e falou com voz firme. Tudo que você tentou esconder de mim, agora eu sei. Cada carta, cada manipulação, cada segredo, está tudo aqui. Um murmúrio percorreu a sala. Olhares se cruzaram. A tensão era palpável. Charles permaneceu em silêncio, observando Clara atentamente, como se estivesse avaliando o impacto de suas palavras. Então, com um gesto decisivo, Clara revelou uma pasta contendo documentos que comprovavam que certas riquezas e bens da mansão lhe pertenciam legalmente como esposa, e que certos membros da família Whitmore haviam tentado manipulá-la para desviá-los em benefício próprio. Um silêncio atônito pairou sobre a assembleia. Os aliados de Charles começaram a desconfiar uns dos outros, e alianças antes sólidas começaram a ruir. Clara sentiu o poder retornar às suas mãos, mas sabia que aquilo não era uma vitória pessoal, era uma lição para todos aqueles que pensavam que poderiam manipulá-la. Charles finalmente deu um passo em direção a ela, com um sorriso sério no rosto. Você provou que não é apenas uma esposa interessada em dinheiro. Demonstrou inteligência, coragem e estratégia. Conquistou o direito de ficar aqui, desde que respeite as regras desta casa. Clara, ofegante mas orgulhosa, compreendeu que seu casamento, iniciado por dinheiro, havia se transformado em uma luta por poder e segredos que ela conseguirá controlar. Ela confrontará as sombras da mansão, desvendar as traições e assumirá o controle de seu destino. Naquela noite, enquanto as velas no grande salão projetavam sombras dançantes nas paredes antigas, Clara soube de uma coisa. Ela não era mais a jovem ingênua que pensava poder comprar sua segurança com dinheiro. Ela havia se tornado uma figura formidável no mundo complexo e misterioso de Whitmore, e nada nem ninguém poderia mais subestimá-la. Whitmore Manor havia recuperado uma aparente calma, mas Clara sabia que nada era realmente como antes. As majestosas paredes que outrora simbolizavam a riqueza e o poder de Charles agora testemunhavam uma mudança sutil, porém decisiva. Clara não era mais apenas uma esposa, ela se tornará uma força a ser reconhecida. Os membros da família Whitmore, que haviam tentado manipulá-la, agora agiam com cautela. Até mesmo Charles, o homem com quem ela se casara inicialmente por dinheiro, a olhava com uma mistura de respeito e curiosidade. Uma nova dinâmica havia surgido. Clara não era mais presa, mas uma peça-chave no complexo jogo da mansão. Sentada na biblioteca e em frente à sala secreta que explorara e conquistara, Clara refletia sobre tudo o que havia vivenciado. As cartas, as ameaças, as traições e os mistérios do passado não haviam sido obstáculos intransponíveis, mas lições que a tornaram mais forte e mais consciente do seu próprio poder.
Ela sorriu, um sorriso tingido de orgulho e determinação. Este casamento, que começara com o desejo de dinheiro, transformará-se em um domínio dos segredos, uma profunda compreensão das alianças e da dinâmica familiar. Clara agora sabia que podia enfrentar qualquer coisa que a vida ou a mansão Whitmore lhe reservassem. Ao cair da noite, enquanto a luz dourada das velas projetava sombras dançantes pelas paredes antigas, Clara se levantou e contemplou o futuro. A mansão, com seus mistérios e segredos, jamais seria novamente uma prisão para ela. Ela havia assumido o controle de seu destino, e agora cada passo, cada decisão e cada segredo pertenciam tanto a ela quanto à família Whitmore. Clara não era mais apenas uma jovem que viera em busca de dinheiro. Ela se tornará a guardiã da mansão, uma força formidável em um mundo onde riqueza e poder estavam inextricavelmente ligados aos segredos do passado. E pela primeira vez desde sua chegada, ela se sentia verdadeiramente livre.